Boa noite, pessoal. Nós aqui de novo para mais um estudo. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Vamos aguardando aí mais um pouquinho o restante do pessoal chegar. Boa noite, Patrícia Siqueira. Vão colocando aí para mim se o som está bom, se a imagem está boa, se está tudo certinho aí com a live. Boa noite, Tia Rô, que saudade. Cristina Murray, boa noite. Ildinha, boa noite. Vamos ver quem mais está aqui. Ivonete, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Às vezes, nesse chatzinho aqui, depois que acaba a live, eu entro e leio todos os recadinhos, porque tem alguns que eu não sei porque ao vivo não aparece aqui. Mas podem mandar, que mesmo que eu não falar aqui, quando acabar a live, eu entro e leio todos, tá bom? E aí, pessoal? Tá calor, né? Diminui um pouco o frio e eu adoro. Que dia lindo que fez hoje. Vamos ver quem mais está dando boa noite aqui. Marquinhos, meu amigo virtual. Boa noite, seja bem-vindo. Reinilde, boa noite, esteja bem-vinda. Paim, minha linda, seja bem-vinda, minha querida. Cristina Murray, obrigada, Cristina. Falou que tá tudo certinho. A Patrícia também falou que tá tudo bem. Que bom, assim sabemos que podemos seguir. Marquinhos também, tudo ótimo. Obrigado, meu amigo. A Irã, vendo e ouvindo bem. Seja bem-vinda, minha amiga Irã. A Irã, minha amiga, minha irmã de fé e minha aluna, muito bom. Dona Tetê, meu amor, que saudade de você, um beijo no seu coração. Tia Silvia, um beijo no seu coração, seja bem-vinda. Ivonete, obrigada. Ivonete também está vendo e ouvindo bem, que bom. Tia Rô também falou que está tudo bem. Cido, boa noite, meu avô amado e querido, te amo, obrigado por estar aqui, meu amor, um beijo no seu coração. Elza, boa noite, querida. Seu Cássio Ronaldo falou assim que os comentários que não aparecem é devido ao congestionamento na rede. Obrigado, seu Cássio. Viu? Quem sabe, sabe. Todo mundo aprendendo. Então, se eu não falar aqui, né, seu Cássio, a culpa não é minha, não é discriminação que o Face não entregou. Mas podem escrever que depois da live eu entro lá e leio, tá bom? Gustavo, meu amigo, boa noite. Ai, dona Tetê, lindona, vamos estudar junto, muito bom. Olinda, minha amiga de Ubatuba, um beijo, seja bem-vinda. Décio, boa noite e boa noite para toda a família do Décio que está juntinho lá vendo a live. Um beijo a todos vocês, família linda. Marilene, minha amiga querida, um beijo, seja bem-vinda. Um beijo, tia Silvia. Maria José, minha querida, um beijo, seja bem-vinda. A Elza gosta do frio, né, Elza? Eu não, gosto do calor, Elza. Até um vestidinho eu pus hoje. Ai, que delícia. Calor é tudo de bom, Elza. Elza gosta do frio. Vamos ver. Regina Mobará. Tudo bem aqui. Vendo e ouvindo bem a Regina também. Que bom. Denise Loureiro, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Gisele Oliveira, um beijo, Gida, um beijo no professor Breno, que eu sei que está aí contigo também, um beijo. Só gente linda aqui, gente, entrando, coisa boa. Pessoal, Manu, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, se tem alguém aqui pela primeira vez na live, meu nome é Renata, já comecei fazendo essa bagunça, né? Falamos da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, estamos fazendo o estudo sequencial deste livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, que é o mesmo nome da nossa casa. Iremos hoje estudar o capítulo 71 para testemunhar, que está no Novo Testamento do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. Refletiremos hoje para testemunhar. Muito bom, viu, gente? A lição de hoje é muito boa. E que mais?
Aguinha! Olha aí, a minha já está aqui a postos. A aguinha. E pessoal, quem é a primeira vez que está entrando, para que serve essa aguinha? Depois que a gente lê e reflete um pouquinho sobre a lição, a gente faz um direcionamento para um passe à distância. Após o passe à distância, a gente faz a fluidificação dessa água. Então, se tem alguém doente em casa, separa um pouquinho da água para a pessoa, né? Coloca separado de quem está doente. Ah, então na minha casa a Maria está doente. Pega lá um copinho de água, põe o nomezinho lá, Maria, separa o dela. Ah, na minha casa, graças a Deus, todo mundo bem de saúde. Pode então fluidificar uma jarra lá, uma garrafa de água e compartilhar com todo mundo, tá? Mas para quem está doente, é interessante separar a água para o plano espiritual, colocar o remédio espiritual lá que a pessoa esteja precisando no momento. Outra coisa, quem quiser acompanhar, esse livro está todinho baseado no Evangelho. Então, quem quiser lá, geralmente vem um versículo só e tem alguns capítulos que a gente pega o Evangelho aqui para dar uma olhada nos capítulos, às vezes anteriores, nos versículos anteriores dos versículos posteriores, para a gente dar uma completada na lição. Porque o Espiritismo fala sim do Evangelho, fala assim de Jesus. O Espiritismo não é só fenômenos mediúnicos, o Espiritismo é o estudo baseado em Jesus, no Evangelho e baseado nas obras do Kardec. Então, Espiritismo não é só incorporação e passe. Espiritismo é muito mais que isso, né, gente? Vamos ver quem mais. Tia Lu! Tia Lu está com o Daniel. Um beijo para o Daniel. Um beijo para o Guara, para a Gigi, para todo mundo aí. Essa família linda da Tia Lu que eu amo de coração, que é minha família também. Família emprestada. Um beijo no coração de vocês. Antônio Cabreira, Toninho, meu amigo, seja bem-vindo. Vamos aprender muito hoje, vamos sim, com certeza, meu amigo. Ismeia, minha lindona do meu coração, como é bom ver seu recadinho aqui, viu, minha linda? Um beijo. Deis, minha amiga, um beijo, seja bem-vinda. Deis, que é a nossa lindona que cuida do nosso bazar lá com tanto amor e carinho. Nosso bazar está aberto, gente, todo dia com a Deis, das 13 horas às 17, né? Da 1 às 5. Visitem a Deis lá no bazar, quem puder. Quem mais? Patrícia Siqueira, bem-vinda, Patrícia Siqueira, boa noite. Edinalva, minha professora querida, boas reflexões, afinal, somos todos aprendizes do Evangelho. É isso aí, professora, seja bem-vinda. Um beijo, bora lá estudar junto. E vamos ver se tem mais. Então, deve ter mais, mas ainda não entrou aqui para eu ler. Falta um minutinho para a gente começar o estudo. Nesse um minutinho, vamos lembrando que na página aqui da Casa do Caminho temos 2 links de 2 rifas. Uma rifa, uma cesta de gostosuras da confeitaria Ana do Céu e uma rifa de produtos da Natura, uma cesta, né, com produtos da Natura muito legais. Tem a fotinho lá, tem o link para clicar e comprar a rifa. É R$10 cada número. Rifa da Natura vai ser sorteada dia 31 de outubro e rifa das delícias da Ana do Céu será sorteada dia 30 de novembro. Quem puder nos ajudar, agradecemos muito. Quem não puder, mas puder compartilhar o link, né, com os familiares, vamos lá, vamos fortalecer. Zuani, bem-vinda, boa noite, minha querida. Muito bom ter você aqui, ver seu recadinho aqui, muito bom, muito gostoso. O que mais, gente? É isso. Mais recadinhos da abertura da casa em breve, né? Vamos ver aí se tem... à medida que formos tendo novidade, a gente vai postando aqui no Face. A Casa do Caminho também tem um site. Quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, tem lá, tá na página aqui do YouTube, do Facebook. O YouTube a gente ainda não conseguiu
colocar ao vivo lá, precisa de um número mínimo de inscritos, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Devagarzinho e sempre, de pedrinha em pedrinha, a gente faz o muro. Leonice, Léo, boa noite, seja bem-vinda. E depois eu dou mais oizinho, vamos começar nosso estudo de hoje. Então, vamos procurando uma posição confortável na cadeira ou aonde vocês estiverem, né? E vamos procurar serenar o coração, serenar o pensamento, diminuir os barulhos em volta da gente, né? Para que a gente possa ficar bem tranquilo e para que possamos nos conectar com Deus e com um plano maior. E assim, bem tranquilos, vamos ligando nosso pensamento a Deus, Criador, e agradecendo a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, e vamos agradecendo também pelo planeta Terra, por tudo que ele nos proporcionou, pela natureza, pelo ar, pela água, pelos animais, pelo alimento que a terra produz, por tudo. Obrigado, meu Deus. Vamos agradecendo e nos conectando também a Jesus, nosso Mestre, por ter deixado o seu evangelho de amor, por ter deixado o seu exemplo de amor, de fé, de perdão, de perseverança. Vamos também ligando e nos conectando no nosso pensamento com os nossos mentores em particular e com os mentores da Casa do Caminho, que são conduzidos pelo Dr. José Maurício. Vamos agradecer a eles por estarem sempre conosco, nos orientando e nos amparando. E assim, conectados com essa energia de amor, vamos dar início ao estudo do livro de hoje. Que assim seja. Oi, voltamos. Que bom, né? É tão gostoso fazer uma prece. Todo dia eu falo isso porque é gostoso mesmo fazer uma prece. Há quem não goste, mas eu gosto muito. Chegou mais gente, coisa boa! Pois eu dou mais uns oizinhos aqui, tá? Mas chegou mais gente, que coisa boa! Gente, é o capítulo 70 do livro, quem quiser... 70 não, 71. Olha! E o capítulo chama Para Testemunhar, e está em Lucas 21, 13. Este capítulo de Lucas, se a gente vier aqui no Evangelho, deixa eu pegar meu Evangelho aqui. Nós viermos aqui no Evangelho, nesse capítulo 21, ele está falando sobre alguns sinais, né, que Jesus já alertou os apóstolos sobre esses sinais. E neste versículo, nesse capítulo aí, ele traz um alerta falando para os discípulos: olha, atenção para vocês não serem enganados. Então, o que ele está falando aqui em resumo? Que a gente tem que tomar cuidado. Quando o que é a gente ser um testemunho, né? Quando a gente fala, eu sou testemunha de determinada coisa, vou ser testemunho de alguém. É que eu vou ali contar coisas que eu vivi, coisas que eu sei que são corretas ou que estão corretas, ou episódios que eu assisti. Então, os apóstolos, eles são grandes testemunhas de Jesus, certo? E nós também somos testemunhas de Jesus. Por quê? Porque a gente já conhece a história de Jesus, a verdadeira história, e a gente testemunha ela. A gente testemunha ela quando a gente vai contando um para o outro. Somos testemunhas, certo? E nesse trechinho aqui do Evangelho, uns versículos anteriores, Jesus está alertando eles em relação a isso. É bem forte, né? Tem um trechinho aqui, o versículo 10, que ele fala assim, ó: disse-lhes então, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão os fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas, às prisões, de vos conduzir reis e governadores por causa do meu nome. Então,
que ele está querendo dizer? Que não é fácil ser testemunho dele, né? Porque o mundo ainda, a grande maioria, ainda mais na época de Jesus que ele estava falando isso, né? Tudo ainda era meio que inacreditável. Então, quem estava ali para testemunhar, Jesus já alertou. E se a gente for olhar historicamente, por quantas coisas a humanidade já não passou, quantas mortes já não houveram em nome de Cristo. Todos os apóstolos, quando a gente vai estudar a morte de cada um, todos eles morreram tragicamente, presos. Jesus foi crucificado e Pedro também, né? Então tivemos outros apóstolos aí que tiveram suas vidas ceifadas assim de forma trágica também, porque não é fácil ser testemunho de Jesus, certo? O versículo que a gente vai estudar é o versículo, eu falei errado aqui, o 13. O versículo 13, ele é essa continuação, né? Então eu vou ler o 12 até o 13 só para a gente ver esse contexto no Evangelho e depois nós vamos ler o texto do Emmanuel, para ver o que o Emmanuel está tirando de lição deste trechinho, desse versículo, para que a gente tire de lição para nós também, certo? Então, o 12 está falando assim, antes de tudo isso, né, aquilo que eu falei do terremoto, de tudo isso, porém, onde vos... Não, eu já li o 12, né? É a continuação ao 13. Eles vão prender, vão perseguir, vão conduzir os reis e governadores, e aí o 13... E isso vos será a ocasião do testemunho. Então, é nesse momento que você vai se manter firme no seu testemunho, porque você tem certeza de quem é Jesus, do que é certo. Vamos passar um pouquinho para o 14, né? Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu, né, Jesus, vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Então, Jesus está falando, pode ser meu testemunho, você deve ser meu testemunho, porque eu vou te dar força para isso. Você vai conseguir. Então, não temas, né? É como se ele falasse aqui, não temas. É muito bacana, depois quem quiser vir e refletir cada versículo aqui dessa passagem de Lucas, porque traz muito ensinamento. São ensinamentos que faz a gente fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, né? Vamos ver o que o Emmanuel falou disso e vamos trazer para a doutrina espírita e vamos trazer para a nossa vida, tá? Então, Emmanuel começa assim. Naturalmente, o que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Então, ele falando, Jesus, né? O mestre, ele não vai falar, deixa eles sofrerem lá, eles que se virem, nunca. Então, é isso que ele está falando, Jesus não folgará. Jesus vai estar o tempo todo com a gente, que é o que está escrito ali no Evangelho, né? Ele não falou? Ele falou, pode e não temas. Vá lá, testemunhe meu nome, porque não vai te faltar nem eloquência, nem sabedoria, né? Considerando, porém, as necessidades extensas do homem na Terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Ele está falando, sim, vai ter sofrimento, vai ter lições dolorosas que são necessárias, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa passar por essas lições, mas que a gente tem Jesus aí como nosso mestre, como nosso guia. É mais ou menos assim, né? Todos nós somos capazes de aprender de tudo a gente é capaz de aprender, mas a gente aprende mais fácil quando a gente tem um bom professor, não é verdade? Então, se a gente nos apoiarmos nos ensinamentos, no nosso professor, no nosso mestre Jesus, a gente vai aprender mais facilmente. E ele está sempre à nossa disposição e a gente não pode e não deve esquecer disso. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos,
Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Então, é isso que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente não pode querer que nos livrar, né? A gente não pode querer colar na prova, já que eu estou usando hoje esse exemplo aí da escola, né? A gente não pode querer facilitar a nossa vida. Não, facilitar, acho que não ficou bom, não. Essa reflexão aí que eu fiz, não é facilitar, a gente não pode burlar, a gente não pode pular etapas, tá? Mas se a gente contar com o nosso grande professor e mestre Jesus, a gente vai ter menos dificuldade para fazer essas provas, tá? Porque a vida, a nossa vida, ela é uma consequência, é ação e reação, ação e reação. Inclusive, a gente também tem essa matéria aí no Espiritismo que nos traz este conhecimento que nos ajuda muito na nossa tomada de decisões. Então, tudo aquilo que a gente decide fazer vai ter uma consequência no amanhã. E isso, gente, pro bom e pro ruim. Porque eu vejo muita gente só falando isso. Ah, aqui se faz, aqui se paga. Hoje você fez uma coisa ruim, amanhã você vai ver. As pessoas ficam focadas nisso. Mas a gente também tem que focar no outro lado. Realmente, aqui se faz, aqui se paga, aqui se faz, aqui se ganha. Não é verdade? Então, se a gente focar nessa lei da ação e reação, no sentido de eu vou fazer hoje uma coisa boa para aliviar o meu amanhã, e o amanhã eu faço outra coisa boa e alivio outro amanhã, e assim vai. Isso sim é ser testemunha de Jesus, é ser melhor a cada dia, é ser exemplo de Jesus a cada dia, certo? Então, sim, é verdade do que a vida é ação e reação. Se nós fizermos coisas ruins, a gente vai colher frutos ruins, é verdade, mas o contrário também é. Então, é muito importante que a gente se apegue nessa lição contrária. Que a gente se apegue no vou ser melhor hoje, vou plantar um bom fruto hoje para colher um bom fruto amanhã. Se eu focar nesse pensamento, o outro eu posso esquecer. Porque automaticamente eu já estou nessa roda do bem, vamos dizer assim, né? Aí ele fala que sim, a Terra vai ter as dificuldades, mas cabe a nós buscarmos aí recursos em Jesus para enfrentar todas elas. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Pior que tá mesmo, né, gente? Aquela historinha lá. Tem gente sempre querendo arrastar a gente para o caminho, para a porta larga, né? Sejamos fortes, gente, sejamos fortes. Aí ele pergunta: como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamamos para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Então, como é que eu vou chamar Jesus, que eu já sei que ele está ao meu lado para me ajudar nas batalhas, nas lutas, nos trabalhos, na minha evolução? Como é que eu vou chegar lá para Jesus e falar, então, tem como eu não fazer nada não? E o senhor me dá uma forcinha? Gente, a gente não pode fazer isso, na verdade. Então, por exemplo, se nós estamos doentes, né? A gente quer a nossa cura. Mas para a gente curar, a gente não tem que fazer todo o processo, tomar medicação, fazer todo o tratamento aliado com o tratamento espiritual, o tratamento médico, tudo bonitinho. A gente não tem que fazer isso. Não dá para pular. Né? Então eu descubro lá que eu tenho uma doença grave, só fico fazendo oração, não tomo remédio, não vou no médico. Entende? Então Jesus, ele sempre vai ajudar a gente através, não pula etapa, através de nós mesmos, de um dos outros, um ajuda o outro. Então eu estudo medicina e ajudo com as doenças. O outro estuda engenharia e ajuda a construir casas. O outro estuda psicologia, ajuda as pessoas aí a sair de doenças emocionais e assim por diante, como todas as outras profissões, não é verdade? Então a gente tem que se lembrar sempre disso.
Então, não tem varinha mágica, né? E para a gente ser esse testemunho de Jesus, a gente tem que jogar fora, esquecer essa ideia de varinha mágica. A gente tem que pegar lá no cabo da enxada, ir para a lavoura, né? Fazendo aí uma brincadeirinha. Então, a gente tem que ir para a luta, né? Mas para essa luta de amor, para essa luta aí do lado de Jesus. É para isso que ele quer, esse testemunho que ele quer dar. Então, se eu sou testemunho de Jesus, que testemunho que eu tenho que dar? Tenho que dar o testemunho de que eu estou tentando ou que eu já consegui aprender a perdoar, por exemplo. Que eu já consegui seguir o exemplo de Jesus e ajudar aquele que está necessitado sem julgar ele. Sem ficar falando, ai, vou ajudar esse aí, será que merece? Será que ele merece que eu ajudo ele? Então a gente tem que sair disso, porque Jesus nunca via, será que merece ou não merece? Jesus ajudava, Jesus acreditava. Então nós temos que ir seguindo os passos de Jesus. É óbvio, né? Que quando a gente fala assim, fica até meio solto a coisa. É óbvio que a gente sempre tem que usar também o nosso bom senso, o nosso discernimento, visto que a doutrina espírita é todinha baseada e sustentada na fé raciocinada, né? Então a gente tem que aprender, que ouvir, que pensar naquilo, que ouvir outras opiniões para a gente poder formar a nossa numa base sólida. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Olha, tem tanto exemplo que dá para falar dessa frasezinha aqui, né? Sabe, um dos mentirosos é aquele lá que fala assim: olha, vamos dar um jeitinho aqui que a gente vai ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar. Esse aí e um monte de gente vai atrás, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí muito milagrosas, ou que eles vão. Sempre tem alguém, né, querendo ensinar. Esse é o mais clássico, querendo ensinar todo mundo a ganhar dinheiro com pouco esforço. Sai dessa, gente. A vida é esforço, né? Ou olha, você vem todo domingo aqui no Centro Espírita, fica aqui 1 hora que você está salva. É mentira, né, gente? Se a gente escutar uma pessoa falando uma coisa dessa, a gente já tem conhecimento e falar, não, é mentira. Para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer? Tenho que ajudar a salvar os outros também. Ninguém se salva sozinho, né? Jesus não se salvou sozinho. Até na hora que ele estava lá na cruz, ele salvou até o... Ai, meu Deus, como que é o nome dele? O Dimas, né? Falou para o Dimas, eu vou e você vai também, e voltou, e está aqui o tempo todo conosco, então ninguém estava sozinho, é muito egoísmo. Então, eu vou lá, numa igreja, no centro espírita, onde for, procurar ser caridoso, procurar ser melhor, procurar ser testemunho de Jesus. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, que ele convida a gente todo dia, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ansiosa. Olha aí, não é nenhum dos dois extremos, né? Agora Jesus me chamou, não vou fazer mais nada. Ou também não é para ficar desesperado, e agora? Né? Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, Jesus ele já considera a gente digno de testemunhar ele. É a gente que tem que fazer jus, né, a esta confiança. Não é verdade? E não é difícil. A gente é que tem mania de falar que é difícil. É muito difícil perdoar. É muito difícil ajudar quem precisa. Só vou... Se eu ganhar na Mega Sena, eu ajudo. Se a gente pôr esse danadinho desse se, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo. Vamos tirar o se, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Né? Porque a gente fica pensando em fazer coisas muito grandiosas, sendo que quem está perto ali da gente, às vezes só precisa de um abraço, só precisa de ter paciência para ser ouvido, sendo de que quem está ali do ladinho da gente, às vezes precisa de tão pouco,
Só que a gente só fica pensando nesse grandão de dar esse super testemunho. Não, eu quero dar um testemunho que eu salvei, que a pessoa estava ali quase morta, eu pus a mão nela, ela ressuscitou. Eu quero dar esse testemunho. Mas não é, esse não é o caminho. Porque aí a gente começa a desanimar, porque não é esse o caminho. Então é muito bom que esse livro do Emmanuel já trouxe várias reflexões nesse sentido. Ele realmente faz jus ao nome do livro, Caminho, Verdade e Vida. É um caminho que tem que ser trilhado. E nesse pedacinho desse caminho, e nesse caminho, em cada pedacinho a gente vai ter nossa parada e a gente vai ter aquela tarefa para executar. E a gente deve executar com amor, a gente deve executar sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus, que é o ensinamento de amor, de perdão, de caridade. Então é isso, ser testemunho de Jesus, é trilhar esse caminho realmente seguindo o exemplo dele, seguindo os passos dele e dando testemunho daquilo que a gente acredita. Então, como é que eu dou testemunho de uma coisa que eu acredito? Eu vou dar um falso testemunho? Porque eu acredito em Jesus, só que não faço nada, faço tudo o contrário. Fecho os olhos para o irmão meu que necessita, fecho o meu coração para o perdão, fico só imaginando coisas mirabolosas. Quando eu penso em ajudar alguém, eu já penso se eu vou aparecer, se todo mundo vai saber, se eu vou levar alguma vantagem nisso, ou se eu ajudar o meu irmão e ele ficar melhor que eu. Ah, não, melhor que eu não pode ficar. Isso que a gente tem que tirar do nosso coração, para a gente poder dar o testemunho. Porque Jesus ele já fala, né, que somos capazes de ser testemunhos dele. Só falta agora a gente começar a fazer nossa parte, né? Deu horário e eu estou aqui falando empolgada, já passei 2 minutos do horário, mas que essa lição fique bem presente na nossa mente. A gente pensar, que testemunho que eu estou sendo? Que testemunho eu quero dar? É um testemunho baseado na vida de Jesus? Um testemunho humilde? Um testemunho fraterno, amoroso? Ou é um testemunho para me mostrar, para eu sobressair aí, além para eu sobressair ali no meu meio, né, que eu vivo? Para que é? Que testemunho que eu quero dar? Então, que a gente fique com essa lição, certo? Não precisa esperar morrer, não, viu, gente, para dar testemunho de amor, de perdão. A gente pode dar testemunho agora, hoje, amanhã cedo. Como que eu dou testemunho hoje, Renata? Agora, faltando 7 minutos para as 9 horas da noite, sabe como? Indo lá para aquele parente seu que mora com você, que você não está muito bem com ele, dá um abraço. Vai aí para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para seu filho, fala que você ama ele, que vocês estão juntos nessa. Já estamos dando testemunho do Cristo, agora, nesse minuto. Fala para você mesmo que você se ama, que você é forte e que Jesus está dando a mão com você. Dê o testemunho para você mesmo do tanto que você é forte, do tanto que você tem fé. Não espera, não. Vamos lá, vamos dar nosso testemunho da nossa melhor interior, né? Sem vaidade, sem caminho torto, um caminho de amor e luz, certo? Bora lá fazer uma vibração bem boa, bem porreta. Depois vamos receber dos nossos amigos espirituais o passe. Quem não pegou a água, corre lá, que é muito importante a gente fluidificar a água. E depois a gente bate mais um papinho aqui dos recadinhos, tá bom? Então, nesse instante, vamos novamente buscando uma posição confortável. Vamos novamente respirando, inspirando, expirando. Vamos novamente conectando o nosso pensamento no plano maior. Vamos também conectando o nosso pensamento com o nosso coração, para irradiarmos vibrações de amor por todo o planeta Terra. Vibrações de amor para todos os seres, de todos os reinos que habitam este planeta. Vamos abrir o nosso coração em vibrações de amor pelos nossos irmãos
que partiram para a pátria espiritual. Vamos abrir o nosso coração em vibrações de amor para os nossos irmãos que estão chegando e encarnando no planeta Terra, que ambos tenham força para seguir na sua nova caminhada. Vamos vibrando amor e saúde por todos os enfermos no plano físico que se encontram em hospitais ou que muitas vezes na própria casa. Vamos vibrando amor e saúde, resignação para a melhora deles. Igualmente, vamos vibrando amor e saúde para os doentes no plano espiritual. Vamos vibrando muito amor pelos governantes, que eles tenham a boa decisão, a decisão que beneficia a todos. Vamos vibrando muito amor pelos profissionais da saúde, pelos cientistas que estão trabalhando incansavelmente em busca da vacina. Vamos vibrando pelos idosos que estão nessa situação mais delicada nesse instante, muitos ainda enclausurados em seus lares. Vamos vibrando muito amor por eles, pelos idosos que também se encontram em casas de repouso. Vamos vibrando pelos jovens, pelas crianças, e em especial por aqueles que estão na situação de rua, na situação de orfandade. Vamos vibrando muito amor pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem, pela nossa casa do caminho. Vamos vibrando pelos nossos amigos. Vamos vibrando amor por aqueles que julgamos ou por aqueles que se julgam nossos inimigos. Por esses vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando pela nossa casa, que tem sido a nossa igreja, a nossa escola, o nosso local de trabalho. Vamos vibrando por nós mesmos com a permissão do Mestre amado Jesus. E nesse instante, vamos pedindo que a equipe espiritual, que a corrente de médicos, a corrente de benfeitores, possam nesse instante visitar os nossos lares, possam nesse instante impor as suas mãos sobre nossas cabeças, possam nesse instante impor suas mãos sobre nós, e que nesse instante se reorganizem os nossos centros de força, sejam aliviadas nossas dores, sejam aliviadas nossas angústias, seja aliviado o peso que estamos carregando em nossas costas. E assim, após receber esse bálsamo, esse atendimento espiritual fraterno, vamos pedindo que a equipe espiritual deixe nas nossas águas fluidos regeneradores, fluidos calmantes, remédios, chás e tudo aquilo que estejamos necessitando nesse instante. E assim, após recebermos este tratamento, após recebermos o remédio que pedimos, vamos em oração, agradecer a Deus por essa oportunidade, a Jesus por permitir que possamos em seu nome estudar o seu Evangelho. Vamos agradecer nos mentores espirituais pela vinda em nossos lares, pelo cuidado que eles têm tido com nós. E vamos pedindo que eles permita que possamos continuar com os nossos encontros. Vamos também pedindo que eles estejam sempre de mãos dadas conosco, para que assim possamos sempre seguir na direção do bem, do amor e da fraternidade. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Oi! Ai, que gostoso, gente! Nossa, eu vou longe fazendo vibração e prece. Quando eu volto, onde eu estou? Estou aqui com vocês, meus amigos. Vamos dar um oizinho. Eu esqueci de mandar um beijo pro Biel, pro Gabrielzinho. Gabrielzinho, um beijo no seu coração, meu lindo. Daniel é demais, né, Daniel? Ó, tia ama você, viu? Um beijo. Vamos lá para os recadinhos. Rita Avelino, seu Cássio, mesmo que não tenha obrigação, use a compaixão, é verdade, seu Cássio.
verá quanta diferença fará na vida do próximo. Jesus é bondoso o tempo todo. E nós, como seu testemunho, deveríamos ser também, né, seu Cássio? Sei que não é muito fácil, não, mas é o caminho. Marlene Souza, um beijo, obrigado. Zuani, gratidão. Carlos Julian, obrigado, eu que agradeço, você está sempre aqui conosco, meu amigo. Carla Silva, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Regina Mobará, eu agradeço. Rê, é Rê também, igual eu, né? Airã, sigamos firmes, né, Airã? Com certeza. De que o Pai maior e divino Mestre Jesus permaneça conosco. Um beijo, minha amiga, isso aí. Elza Araújo, a Rê, Cristina Murai, eu que agradeço. Angelina Colombo, noite abençoada. Solange Carlos, muito bom ter você aqui. Patrícia Siqueira, muito bom. Leonice, muito bom. Bruna Bacelar, Otília Colombo, Luzia Loló, minha querida, minha amiga de jornada, minha irmã de coração. Um beijo para Luzia e para toda a família da Luzia também. Para o Delvio, para a turma toda que estiver aí, Loló. Alessandro, boa noite, meu amigo querido. Não dormiu não, né, Ale? Hoje você ficou acordado. Me conta aí. Carlos Julian, falei já. Bruna, Iraci, Josete, minha amiga querida, um beijo no seu coração, saudade. A Elza, Romel Refate, é isso? Falei certo? Seja bem-vindo. A Léo, Sueli Lozano, vocês viram? Eu pus a fotinha da Sueli com o quadro, a nossa ganhadora da última rifa. Ficou linda a foto do quadro, muito bom. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Zuani falei. Vamos ver se tem mais gente aqui para dar oi. Vamos ver. A Léo, a Olinda, Reinilde, Ivonete, Denise Loureiro, Tia Rô. Tia Rô, você que é maravilhosa, meu amor. O Alê, Silvia Crê. E Deilda, minha amiga, pensei que você não ia dar oi para mim hoje. Um beijo no seu coração. Tô com saudade já de você. É isso aí, vamos ver se tem mais alguém aqui que eu não falei nominho. A Solange Carlos. Solange mandou o nome do marido. Vou colocar nas vibrações. Muito bem. O Alessandro ficou acordado, falou que está cansado pelo dia e pela viagem, né? Feriadão, né, amiga? Ó, já tô em casa também. Mas é bom. Cansaço de passear é o melhor deles, né? Muito bem. Gente, aproveitando que a Solange falou aqui do marido, quem quiser também colocar no direct lá nome para a gente colocar nas vibrações, coloca o nome e coloca se é encarnado ou desencarnado, se está doente ou se é só para colocar se tem algum outro tipo de problema, porque a gente tem a listinha das vibrações que todo sábado eu levo lá para Casa do Caminho e deixo aqui também junto na hora que eu estou fazendo as lives, tá bom? Podem mandar os nominhos aí. E é isso, meus queridos, vamos encerrando. Hoje, quinta-feira, estaremos com o professor Breno. O assunto de quinta-feira é muito legal. A lição 72 chama transitoriedade. É muito legal, muito reflexiva essa lição que vamos contar aí com o professor Breno, com a sua explanação que é sempre maravilhosa. Não percam quinta-feira. O que mais que eu vou falar? Acho que por enquanto é isso. Ah, apareceu mais recadinho aqui. Silvia Crê, um beijo, boa noite, minha tia querida. Cristina Murray e Amanda Freitas. Amanda, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui no chat, pelo menos, né? Pessoal, beijo no coração, Deus abençoe. Até quinta, tamo junto aí na próxima live, no capítulo 72. Que Jesus abençoe a vocês e o lar de todos vocês e a família de todos vocês. Um beijo, até quinta.